Pronto, galera, tomamos um café, uma água, agora a gente vai para uma reta final dessa aula. Notícia boa para você que agora essa reta final, a duração dela é bem menor do que a anterior, viu? A gente viu a parte 1, que foi uma parte longa aí, 1 hora e pouco, né? A parte 2 aí também, mais de hora aí. E agora a gente vai finalizar. Tá? Então aqui eu quero fazer um remate para vocês. O que é esse arremate aqui? Esse arremate são alguns assuntos que eu julgo que são importantes nesse assunto de estrutura organizacional, que eu não tinha onde encaixar. Falei, então no final aí da aula eu vou explicar esses assuntos para a galera e vamos fazer alguns exercícios. Então, o primeiro assunto que o aluno tem que ir para a prova de concurso, cara, qualquer prova de concurso, até lá dentro da sua, quando você passar no concurso, é você saber identificar o que vem a ser uma atividade fim, o que vem a ser uma atividade meio. Fim vem da finalidade da organização. Tá certo? Finalidade. Pô, se é uma indústria, finalidade vai ser o quê? Vai ser produzir coisas. E o meio? Meio é meio. Meio é administrativo necessário. Tá? E aqui vem o processo administrativo lá, a gente explicou para vocês. Professor, eu quero exemplo do administrativo. Ó. Departamento administrativo, departamento de gestão de pessoas, tá certo? Financeiro, contabilidade, assim por controle interno, tudo isso aí é o quê? Meio. E o fim? Fim está relacionado diretamente com os resultados. Tá? A gente viu aqui uma questão da polícia, inteligência policial. Inteligência policial, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser fim. Professor, universidade, departamento de biologia, está aqui. Departamento comercial, de produção, são todas o quê? Atividades fins. Professor, complica esse troço para mim. Cara, se na prova vinha assim, atividade sistêmica. Se a atividade sistêmica é a mesma coisa que meio. E esse cara aqui, professor, pasmem. Programática. Mesma coisa que atividade fim. Isso aqui cai muito nas provas de administração pública. O cara faz uma questão e quer se referir a uma atividade meio, que é planejamento, administração, arrecadação, né, do Estado. Eles chamam de sistêmica. Ele quer se referir a uma atividade fim na administração pública, ele chama de programática. Não esqueçam disso, cara. Com certeza cai uma questão dessa aqui. Pouquíssimos alunos fora do LAC Concursos acertam esse assunto aqui, tá? Acerta esse assunto. Bacana? Fechou? Então tá aí para vocês aí. Atividade meio e atividade fim. Professor, tem algum textozinho? Tem aqui. Atividade fim é a atividade principal do negócio. Exemplo: uma transportadora não pode ter motoristas autônomos, porque é a finalidade do negócio. É o transporte rodoviário de mercadorias, é a atividade que está determinada ao contrato social, é a atividade fim do negócio, da missão, meio administrativo. Seguindo o exemplo para explicar a atividade meio, imagine que a transportadora terceiriza ou repassa para o autônomo diferentes atividades de manutenção de seus equipamentos. Isso pode ser considerado que a empresa não cuida para viver da manutenção. É uma atividade meio. Então, esse aqui é um outro conceito que eu trouxe que eu esqueci para vocês. Ó. Fim não pode ser terceirizado. Já atividade meio pode ser terceirizado. Fim é a essência do negócio. Fim faz parte do contrato social. Vamos lá. Outro conceitozinho. Está acabando. Estruturas tradicionais altamente piramidal. Que vale é a linha vertical. Tá certo? Não informalidade, formais, estáveis, poucos mutáveis. Isso é o que? É o tradicional.
Então, o aluno tem que ir para uma prova de concurso com modelo mental para ele saber diferenciar as diferenças entre o desenho clássico, ou seja, uma estrutura clássica, uma estrutura tradicional. Vai colocando as coisas aí, ó. Estrutura clássica, tradicional, tá certo? Essas são as características. Desenho contingencial é o quê? É o moderno, chamado de orgânico e contingencial. Então você tem que saber, gente, diferenciar estruturas antigas e estruturas modernas. Estruturas antigas. Sistema fechado, moderno, contingencial. Aberto, clássico, especialização dos cargos, centralização, autoridade, hierarquia rígida, ênfase técnica, procedimentos rígidos, comando, comunicação vertical, ambiente negativo, o que é isso? Punitivo, necessidade de manutenção, controle severo, abordagem autocrática, desenho moderno, contingencial, orgânico, sistema aberto, ampliação dos cargos, descentralização, consenso, desenho organizacional frouxo, ênfase humana, procedimentos flexíveis, consultoria, comunicação multidirecional, ambiente positivo, necessidade de motivação, gerência por objetivos e abordagem democrática. Então tá aí, para vocês, mudanças de paradigmas de estrutura organizacional. Bacana? Professor, tem mais? Claro que tem. Agora a gente vai trabalhar um assunto complementar à estrutura organizacional, chamado de departamentalização. O que é uma departamentalização? Departamentalização é o critério utilizado pela organização para se dividir internamente a sua estrutura organizacional. Professor, ele vai utilizar um critério? Vai. Por exemplo, professor, vai colocar o critério geográfico. Região norte, então vai ter o que? Diretoria do norte, diretoria do sul, do centro-oeste, assim por diante. Professor vai utilizar lá a estrutura departamentalização funcional. Vai ser diretoria, vai ser do norte, é funcional, vai ser o que? De planejamento, comercial, assim por diante. Então, a departamentalização nada mais é do que o critério que a organização escolhe para se auto-organizar, que vai produzir a departamentalização, produz o organograma. O que é o organograma? Organograma nada mais é do que a representação gráfica da empresa. Funcional. Funcional, olha lá a estrutura funcional. Claro, tem tudo a ver, sim. É o critério funcional. Por função organizacional, função financeira, administrativa, operacional, assim por diante. Próxima. Por quantidade. Faz aí, por quantidade. É muito simples. Você tem lá, ó, vamos lá. Você é gerente. Você é gerente, meu filho, de vendas. Você tem 100 vendedores sob a sua responsabilidade. Vendedor é bicho sacana, cara. Vendedor é o seguinte, se todo dia você não fizer com ele lá o grito de guerra às 7 horas da manhã e liberar o cara pro front, não vai para frente não. Vai não. Então é o seguinte, você tem 100, você não dá conta de controlar 100. O que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai organizar o seu departamento de vendas. Vai departamento pelo critério quantidade. Sabe o que você faz? Você vai dividir em 10 equipes. Olha aí. Em grupo de 10. Ó. De 10. Qual que foi o critério de organização? Então aqui, aqui vai estar o gerente. E aqui vai estar as unidades. Qual foi o critério? Quantidade. Ou seja, o cara daqui podia estar aqui, aqui é o critério. É a quantidade. Então é o seguinte, não tem diferença entre os itens. Você pode também dividir por turnos, de manhã, de tarde e de noite. Então, quantidade. Turnos de trabalho em decorrência da natureza da atividade. Está aí, minha galera. Está aí. Quantidade. Pronto, aí, ó. Estou colocando a aplicação do critério para vocês.
Geográfica, pela geografia, norte, sul, leste, nordeste, atividades dispersas em função das necessidades territoriais e logísticas, né? Muitas empresas de transportadoras usam isso. Por projetos, lembra lá para projetos que a gente usou na matricial? Aquilo lá era o quê? Era departamentalização por projeto. Projeto, cara, todo projeto tem o quê? Um único produto. Um único produto. Está lá o projeto, um único produto. Então, grande concentração de recursos e tempo durante de duração longa para a fabricação de um produto. Projeto, está ali projeto, né? Você sabe que para você fazer matricial você usa projetos ou por produtos, não é isso? Conciliado com a funcional. Vamos ver se aqui é produtos agora. Por produto, está aqui. Uma loja de departamentos, você tem lá, ó, departamentos o que de calcinhas, pronto, está lá, produto. Lingerie, outra coisa, tá? Camisetas, então, produto, você vai se organizar por produto. Indica quando a organização encontra-se em um ambiente instável que exige atenção especial para a mudança dos produtos. Departamento de software, hardware, pronto, está aí. É o produto, então vai ser o departamento especializado naquele produto. Você tem que ter inovação constante, você tem que sair na frente, você tem que ser altamente especializado, não genérico. Então, produto é especializado, não genérico. Por cliente, isso aqui é usado muito em bancos. Cliente ouro, cliente gold, cliente estilo, premier, cliente não sei do que. Ele segmentou, o que ele fez? Ele pegou toda a sua carteira de clientes, tá certo? E ele criou o que? Uma estrutura organizacional para o cliente. Então, lá, diretoria de clientes, chequinho azul, tá aqui, azul. Aí vem lá outra categoria, gold, estilo, platino, não sei o que. Isso é para você poder potencializar as estruturas. Foco está nas expectativas dos clientes. Logo, esse critério fica mais atento às diferenças aí. Principalmente utilizado em empresas de varejo. E setor bancário usa muito por clientes. E finalmente, por processo, né? Relaciona seu fluxo de processo. Tá? Relacionamento. Então, essa aqui são o que é departamentalização? Departamentalização é o quê? O critério que a empresa utiliza para elaborar a sua estrutura organizacional. Isso aqui são alguns dos critérios. Professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o conceito disso, para você poder discernir qualquer prova. Bacana? Pronto! Finalizamos aí a parte teórica. Aula para você não errar questões. Aula altamente competitiva. Meus amigos e minhas amigas, preste atenção. Agora eu vou fazer um breve resumo para vocês de um mapa mental. Estrutura linear, rapidão. Autoridade linear absoluta e única. Comando. Unidade de comando é um cara generalista. Ambiente estável e seguro. Linhas formais de comunicação. Centralização das decisões, clara definição das responsabilidades. Aqui está um exemplo, ela é piramidal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcional, aplicável para ambiente mutável e competitivo. Unidade de comando é um especialista. Autoridade funcional. Descentralização das decisões, subordinação múltipla. Lembra da autoridade funcional. Linha staff, assessorias por órgãos de staff, com especialização técnica inovadora. Os órgãos de staff são de apoio e suporte. Possui combinação linear e combinação funcional. Não toma decisões, hierarquia versus especialização. Olha aqui a unidade de staff. Matricial possui dois chefes. Ambiente de alta complexidade imutável. Departamentalização funcional, produto ou projeto. Organização verticalizada e horizontalizada, se forma matriz. Coordenação e especialização. Ambiente turbulento, foco no lucro, no resultado, abordagem contingencial da administração, constituem maneiras mais participativas e flexíveis. Adocrática, amorfa, sem
modelo certo, utilizada para administrar incertezas e mudanças, necessita de especialistas, não possui forma, organização flexíveis e livres, sem amarras, equipes e grupos cooperativos, objetivos, resolver o problema, ênfase e missão a cumprir. Por isso que fala grupos de trabalho, força-tarefa. E redes, organização, equipes multifuncionais e interdisciplinares. As redes podem ser definitivas ou transitórias. Elevada flexibilidade, conectividade, horizontalidade. Não tem hierarquia entre elas. Por isso que fala horizontabilidade. Autossuficiência de recursos e competências. E aí tá os caras que caem na prova assim mesmo. Pronto. Bacana. Agora é só marcar o X. Tá? Só marcar o X. Vamos fazer? Então bora, vamos terminar essa aula. Vem cá. TRT, sexta região é Pernambuco, né? Isso, FCC 2012. Na estrutura organizacional tipo linear, a autoridade é baseada na especialização? Errada. Na linear não é especialização, é o que? Generalista. Especialização é funcional. Logo, A errada. B. Entre o superior e os subordinados, existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade? Certo. Entre o superior e o subordinado, existem linhas únicas de autoridade e responsabilidade? Exatamente. Então, a letra B. Vamos ler todo aqui para ver se está onde eu erro. C. Os órgãos de linha estão diretamente relacionados com objetivos vitais da empresa? Objetivos vitais da empresa de linha? Não. Quem está responsável pelos objetivos vitais da empresa não são os órgãos de linha. É o chefe maior, é o presidente, quem está no topo. O cara da linha está responsável somente para gerenciar aquela sua estrutura. D. A hierarquia é flexível? Acabou. A hierarquia não é flexível e não é mutável. Está errado. E. Combinam-se departamentalização funcional e do projeto. Isso aqui é o que? É matricial. Não é o tipo linear. Aê! É? Mais uma. As redes organizacionais se caracterizam por enfatizar a especialização do conhecimento por meio de estruturas matriciais. Não tem especialização, não tem nada a ver com matricial. Está errado isso aqui. Isso aqui é uma estrutura matricial, não é de organizacional. Possui mecanismos de controles formais, orientados por comandos hierárquicos claramente individualizados? Não. Esse B aqui é a tipologia linear, não de redes. C. Prioriza interações interindividuais segmentadas orientadas por curto prazo? Não. Redes não tem nada de curto prazo, está errado. D. Funcionar por meio de mecanismo de coordenação linear e vertical? Não, linear e vertical. Esse cara aqui não está errado. Linear e vertical é a mesma coisa que linear. Linear é a chefia, né? Ele inventou moda aqui, uma coisa que não existe na literatura. E. Constitui unidades interdependentes orientadas para identificar e solucionar os problemas. Claro. Vocês estão percebendo, cara, que esse texto aqui das respostas é o mesmo texto do nosso material didático? Sim. Por quê? Porque o professor utiliza o mesmo livro que o examinador faz as questões de prova. MPU aí, ó, CESP. Os órgãos de assessoria da organização em estrutura linha staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores e demais setores com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Errada! Onde está o erro, professor? Está aqui, ó, a palavra exercem autoridade na linha. Não tem. Ele assessora. Professor, corrige. Se eu colocar aqui, ó, não exerce autoridade de linha. Aí está correta. Pronto. Aí, cara, fácil. Mais uma. Chefias generalistas. Estamos falando de quem? Linear. Estabilidade e constância nas relações são características próprias
da estrutura organizacional linear. Bingo. Correto? Tem como errar? Não tem. A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos? Matricial tem estrutura de projeto? Tem. Vai ser horizontalidade. Mas então está o quê? Corretíssima. A BIM. A teoria da contingência é aplicável no atual estágio da administração pública brasileira. Positivo. A teoria da contingência é aplicada em toda a administração, tanto pública quanto privada, caracterizada pela atuação sistêmica, pela estruturação em rede. A estruturação em rede é decorrência da abordagem da contingência, então está super correta. Última questão, olha aí, ó. Eu não falei para você, o cara aqui, ó, aqui o cara, meu filho. O modelo abaixo representa uma estrutura de organização de rede. Tem rede aqui? Não tem. Quais são os sinônimos? Rede ou virtual. Letra C. Pasmem. Questões desse nível aqui, gente, é possível cair na prova. É possível. E cai. Tá? Uma coisa que está vinculada aqui, que elas são horizontalizadas, que eu expliquei, que aqui ó, a linha é pontilhada, cara. Ó, percebam isso. Ó. Quando a linha é pontilhada, significa dizer que não há hierarquia. Não há hierarquia. Tá? Essa aqui não manda nessa. Não, essa aqui presta serviço para outro lado, baseado no contrato. Mas não há hierarquia. Hierarquia significa chefe. Tá? O famoso chefe. Bacana, galera. Terminamos essa aula. Eu não nasci para competir com os outros. Olha aí. Interessante. Nasci para superar a mim mesmo. A nossa vida, nós estamos sendo submetidos à superação constante. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.